Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá a todos, muito obrigado. É um prazer estar novamente no podcast da Nova Acrópole. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre o mito do Anel do Nibelungo. Esse mito que não é muito conhecido por nós aqui no Ocidente, embora lá nos inícios dos anos 2000 nós tivemos muito contato com esse mito de maneira indireta através do filme Senhor dos Anéis, que vai tratar, de certa maneira, desse mito também. É um mito muito antigo, da cultura escandinávia, é um mito riquíssimo, que vai tratar diversos simbolismos. Não vamos abordar todos eles, evidentemente, mas vamos falar em síntese da ideia do herói, ou seja, falaremos de um modo geral da saga do herói, do principal personagem, que é Siegfried. Bom, como lembramos sempre, não vamos esgotar o tema, não é essa a nossa ideia, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas sim refletirmos e, claro, extrairmos as melhores ideias sob a luz da filosofia maneira clássica para que possamos utilizar esses elementos em nossa vida cotidiana de uma maneira prática e útil. Bom, para começar, Bernardo, eu gostaria que você fizesse então um resumo desse mito do Anel do Nibelungo, tratando dos principais elementos, das principais características também. O mito do Anel dos Nibelungos é uma referência antiga. Provavelmente ele tem dados históricos e lendários e míticos que nos remonta aí desde a época de 500 anos depois de Cristo. É visto como uma fábula escandinava, um mito nórdico, e isso acabou sendo parte aí do folclore germânico durante o período aí da Era Medieval. E isso influenciou muito a cultura daquela região nórdica, a cultura alemã, tá? Tanto é que o Wagner fez uma obra belíssima sobre o mito do Anel dos Nibelungos, e provavelmente alguns aspectos desse mito inspiraram vários autores aí mais próximos aqui da nossa época, como o próprio Tolkien, que, que pode ter inspirado um pouco aí da história do Senhor dos Anéis, a história do Hobbit, do dragão sob o tesouro, do mundo dos anões. Tudo isso a gente encontra também nesse mito. Também a gente encontra filmes do século passado, também tem um filme mais recente, acho que é do ano 2004, desenhos também, com o próprio desenho japonês Cavaleiro do Zodíaco. Então a gente vai encontrando uma série de referências aí no nosso panorama cultural, e apesar de todas essas referências, nem sempre o mito ele é muito conhecido, né? Ficou muito mais restrito àquela região e ao folclore germânico. Inclusive, aproveitando o ensejo, Bernardo, o grande compositor Richard Wagner, do século XIX, ele tem uma tetralogia baseada nessa obra do mito do Anel do Nibelungo, ou seja, ele funde esses elementos da cultura germânica, escandinava, ou seja, desse mito que é uma mescla dessas culturas, e faz uma obra belíssima que anualmente é assistido por milhares de pessoas em um teatro na Alemanha. E o filme também, O Senhor dos Anéis, trata muito desse aspecto heróico, desse aspecto filosófico, desses símbolos, ou seja, na obra escrita pelo Tolkien, não é? Onde depois é feito o filme O Senhor dos Anéis, é curioso observar o poder que esse mito tem e o quanto isso nos encanta, porque o filme foi um sucesso, obviamente que devido à sua capacidade profunda de simbolismos e de relações atemporais que dizem respeito a toda a nossa história como seres humanos também, porque a saga humana está ali relatada nesse mito do Anel do Nibelungo. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais, Bernardo, sobre os aspectos do mito, um pouco mais sobre a sua história, para que a gente compreendesse um pouco melhor essas características e as relações com as nossas vidas também. Então, o mito do Anel dos Nibelungos fala da história desse povo chamado Nibelungos. Então, esse povo, a palavra Nibelungos se refere à névoa, a nublado, tá? Então, se refere à região, uma região de névoas, onde eles habitavam. E se fala de um povo de anões, tá? Um povo de anões chamado
Nibelungos. E esses anões, eles trabalhavam muito o cultivo, a produção de artefatos metálicos preciosos, e ao longo de várias gerações, eles produziram um tesouro muito valioso, que ficou conhecido então como o Tesouro dos Nibelungos. Então aí entra em cena algumas divindades nórdicas, tá? Temos aí a divindade chamada Odin e Loki, que acabam caindo numa armadilha e são meio assim que sequestrados. Então Loki, ele procura o senhor, o anão-chefe dos Nibelungos, ou o último aí dos descendentes, que é um personagem chamado Alberico, e fala o seguinte: olha, Alberico, eu preciso do tesouro dos Nibelungos porque eu preciso pagar esse resgate, preciso me libertar, sair dessa armadilha. Então, Alberico, ele fica um pouco assim, confuso, porque o que está diante dele é um deus, não é uma divindade, é um grande ser, não é uma pessoa que simplesmente você pode falar não e tudo bem. E o tesouro era muito estimado por todo aquele povo. E então ele fala, não, eu te dou o tesouro dos Nibelungos, porém uma condição, porque tem um anel aqui muito precioso, e eu te dou o tesouro, mas o anel fica comigo. E o Loki falou, não, eu preciso de todo o tesouro, inclusive esse anel, que era um anel muito bonito, muito poderoso. Então, esse chefe dos anões, o Alberico, ele, de forma escondida, ele era um feiticeiro, tinha poderes assim mágicos também. Ele lança uma maldição sobre esse anel, tá? Ou seja, de tal maneira que todos aqueles que tivessem posse desse anel estariam destinados à infelicidade, ao infortúnio, ao fracasso. Então, Loki pega o tesouro dos Nibelungos, inclusive com o anel, e entrega isso para esse ser que havia aprisionado ele e Odin. Então, os filhos desse senhor que havia aprisionado Loki e Odin, os filhos dele, matam ele para ficar com o tesouro. Tá? E depois eles brigam entre si, de tal maneira que um desses filhos fica com o tesouro e o outro, ele é expulso por esse irmão. Esse que fica com o tesouro, ele, no mito, ele se torna um dragão Fafnir, o dragão que fica aí protegendo o tesouro. Então esse dragão, ele está dentro de uma caverna, uma gruta, com todo o tesouro, e dorme e protege sobre o tesouro. E esse outro foi expulso e foi viver no bosque. E depois de um tempo, esse que vivia no bosque se tornou um grande ferreiro, um grande produtor de espadas, lanças, dominava muito a produção de objetos metálicos. E certa vez no rio, ele encontra uma criança boiando num tronco de árvore. E percebe que foi uma criança abandonada e começa a cuidar dessa criança, adota ela. Essa criança é o herói aqui da nossa história de hoje, que é o Siegfried. Então ele educa, vai cuidando até que ele se torna um jovem, além de ser muito forte e virtuoso, também domina a arte de produção de objetos metálicos e de espadas também, de tal maneira que ele consegue forjar espadas muito, muito boas, muito, muito fortes. Então, nessa época aí, num reinado próximo aonde o Siegfried morava, junto com o seu pai adotivo, tem um reinado que vários guerreiros desse reinado começam a querer matar o dragão para roubar o tesouro que ele protegia. E isso, assim, começa vários desses guerreiros, soldados desse reinado morrerem tentando resgatar esse tesouro. E Siegfried começa a ouvir
essas histórias, começa a conhecer, então, a história desse dragão. E surge aí também a rainha da Islândia, tá? Chamada Brynhild. Essa rainha da Islândia, então, ela estava de passagem por aquelas regiões, que não é uma região assim que a gente saberia precisar, porém uma região distante, né, da Islândia. Ela está passeando por essa região nórdica, né? E essa rainha da Islândia, Brynhild, ela é muito poderosa, também muito virtuosa, e ela acaba caindo num feitiço, onde ela fica presa dentro de um anel de fogo, um círculo de fogo, um anel de fogo, e é adormecida. E aí, algumas versões, então, dizem que Siegfried um dia sonha com uma donzela presa dentro de um anel de fogo. E quando ele acorda, ele acredita nesse sonho e começa a procurar e encontra ela e tira ela desse círculo, desse anel de fogo, tá? Ela desperta e ambos são tocados por um profundo amor. Outras versões dizem que, numa dada ocasião, caiu um cometa, um asteroide, né, no meio da floresta, e tanto Brynhild foi ver o que era, como Siegfried. E ao se encontrarem, eles travaram um duelo do qual Siegfried saiu vitorioso. E ao sair vitorioso desse duelo, ambos também são tocados por um profundo amor. Por que isso? Porque Brynhild, então, ela só se casaria com aquele guerreiro que conseguisse derrotar ela no duelo. E ao longo de várias épocas, vários anos, ninguém conseguia derrotar ela, porque ela era muito poderosa, muito virtuosa. Então, quando Siegfried derrota, vence o duelo, Brynhild entende, poxa, esse vai ser o que eu me vou casar, esse que vai ser aquele que vai conquistar o meu amor. E imediatamente Siegfried também é tocado por esse sentimento, tá? Então eles combinam, ou seja, Brynhild tem que voltar para o seu reinado na Islândia, e Siegfried fala, olha, eu vou resolver aqui algumas questões, terminando de resolver, eu vou te encontrar lá na Islândia para a gente se casar, tá? Então assim, Brynhild retorna para a Islândia e Siegfried então se apresenta lá na vila da sua região e fala, olha, eu estou aqui porque eu vim matar aquele dragão, vencer aquele dragão. E aí todos começaram a rir, porque eles já tinham elaborado grupos, às vezes com 10 guerreiros, e ninguém conseguia matar o dragão, porque o dragão tinha uma escama impenetrável pelas lanças e pelas espadas daquele reinado. Siegfried fala, não, fica tranquilo, eu vou sozinho. Então Siegfried foi até a caverna, e lá ele então enfrentou o dragão, e com a sua espada, que não era uma espada comum, era uma espada acima da média, feita com um conhecimento muito profundo, tá? Que ele herdou do seu tutor. A sua espada consegue penetrar as escamas desse dragão e ele mata o dragão. Quando ele mata o dragão, se diz que ele se banha com o sangue do dragão. Outras versões dizem que ele se alimenta do coração do dragão. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que esse sangue do dragão que ele se banha torna ele imortal, invencível, de tal maneira que a sua pele fica impenetrável, como eram as escamas do dragão. Porém, enquanto ele se banhava com o sangue desse dragão, nas suas costas, na região atrás do coração, caiu uma folha
que fez com que uma parte ali do seu corpo não fosse banhada pelo sangue do dragão, de tal maneira que ali ficou sendo o seu ponto vulnerável, o seu ponto fraco. Então assim ele retorna com o tesouro e fala, olha, matei o dragão, esse dragão não vai incomodar vocês. Então ele pretendia agora poder ir até a sua amada na Islândia. Porém, o rei desse reinado se chamava Gunther. E Gunther, ele era apaixonado pela rainha da Islândia. Então Gunther, ele chama alguns feiticeiros e prepara um feitiço, um encantamento, enfeitiça Siegfried. De tal maneira que Siegfried, ao beber essa poção encantada, enfeitiçada, ele esquece da sua amada imortal e se apaixona pela irmã do rei Gunther. E aí a história vai se desenrolando com vários outros detalhes e o que acontece é que depois de várias façanhas, Siegfried descobre todo esse feitiço no qual ele caiu, tá? Ele descobre esse feitiço e no dia seguinte, como uma forma de dispersar esse grande engano, né, essa situação frustrante, eles combinam, Siegfried junto com o rei Gunther, junto com o seu guarda-costas, o guarda-costas do rei Gunther, que era o guarda-costas Hagen, e outros soldados, eles combinam uma caçada de javalis. E no meio dessa caçada, o rei Gunther, junto com o seu guarda-costas Hagen, já combinam, então, eliminar Siegfried, para que eles pudessem se apoderar do tesouro dos Nibelungos. E enquanto Siegfried foi num riacho beber água, se lavar, depois de toda aquela caçada, esse guarda-costas, esse soldado Hagen, lança uma flecha, segundo algumas versões, e acerta justamente ali no ponto fraco, nas costas de Siegfried, ali atrás do seu coração, e o nosso herói aí morre. Com isso, o Gunther fica em posse do tesouro e a maldição continua, né? Todo aquele que está em posse do tesouro continua amaldiçoado. As mortes, as confusões continuam acontecendo, até que, por fim, o próprio rei Gunther é morto, e, por fim, o seu guarda-costas, reconhecendo toda essa confusão, esse soldado Hagen, teria pego, então, esse tesouro dos Nibelungos, se desfeito dele. Se diz no folclore que jogou no rio Reno, tá? Onde nunca mais esse tesouro foi encontrado. Inclusive, na Alemanha, existe uma estátua representando esse guerreiro Hagen arremessando o tesouro dos Nibelungos no rio. Então, em síntese, seria essa assim, o mito, né, do Anel dos Nibelungos. E daí a gente pode extrair vários significados. Bom, esse mito ele é muito rico, muito amplo, profundo, e ele vai nos trazer vários elementos desses aspectos heróicos, ou seja, que há em todos nós seres humanos. E é muito curioso, lá no início do mito, quando o deus Odin se casa com a melhor das mortais e tem os seus filhos, não é? Ou seja, Siegfried e Sieglinde, que são irmãos gêmeos, é muito curioso esse aspecto da dualidade, como vamos encontrar em outras mitologias também, quando temos as parelhas humanas, sempre advindo de um homem e de uma mulher. E a história se desenvolve muito bem e nos traz muitos ensinamentos sobre as provas que ambos vão enfrentar, tanto ele quanto sua irmã. E nós podemos fazer várias relações práticas com as nossas vidas. Quando, por exemplo, nos remetemos ao mito do rei Arthur, podemos fazer também relações com outro herói da história da humanidade, que foi Aquiles, que teve o seu calcanhar como um ponto fraco. Isso acontece também com Siegfried, ou seja, na parte do corpo onde o sangue do dragão não o banha, ou seja, ele acaba tendo um ponto fraco naquela parte, assim como o Aquiles. É muito curioso porque isso remete aos pontos fracos que nós, seres humanos, todos nós temos.
ou seja, algo a que se superar. Então gostaria que você falasse desses elementos heróicos, dessas provas e do que nós podemos extrair dessas experiências, porque esses mitos, todos eles nos ensinam muito enquanto seres humanos e aquilo que nós devemos superar para sermos heróis e heroínas. Então eu gostaria que você falasse um pouco desses aspectos. Exatamente. Toda essa história, todo esse mito é extremamente simbólico, né? E aí guarda muitas relações com uma série de aspectos da vida humana. Então a gente vai destacar aqui, tentar explicar um pouco algum dos significados ocultos aí nesse mito. A primeira coisa que eu gostaria de falar é em relação a essa maldição que esse anel e esse tesouro carrega, né? Ou seja, todo aquele em posse do tesouro, do anel, ele sofre um infortúnio, inclusive aquele primeiro que teria matado o seu próprio pai, expulsado o seu próprio irmão, se torna um dragão, né? Então, ou seja, ele adquire uma forma animal, ele se animaliza, né? Então, ou seja, isso representa assim todo esse aspecto da avareza, do egoísmo humano, quando o ser humano se deixa levar por essas sombras, né, da avareza, do egoísmo, da ambição a qualquer preço, né, ele se torna um bicho, né, ele se desumaniza. E realmente pode ter uma aparência de felicidade, mas no fundo está vivendo uma vida infeliz. Outros aspectos interessantes, tá, é o fato então do Siegfried ele se banhar com o sangue do dragão. Então o dragão aqui ele equivale ao simbolismo da serpente. Então a Blavatsky, a filósofa Blavatsky, ela fala que o simbolismo da serpente, dos dragões, está sempre relacionado à sabedoria, a alcançar a sabedoria. Inclusive, às vezes, quando a gente vê relações negativas, né, relacionando a serpente ou o dragão, enfim, isso seria muito mais uma falta de compreensão mais profunda do significado desses símbolos. Então, isso aí representa a transmissão da sabedoria. Então, o seu tutor, que inclusive algumas versões prepara ele para ele enfrentar esse dragão, seria como um sábio que está transmitindo a sabedoria a Siegfried. E após emitir a última palavra de sabedoria, inclusive, ele chega a morrer. De tal maneira que quando Siegfried vai enfrentar o dragão, o seu tutor já morreu, já passou a bola para ele, já passou o conhecimento para ele. Outra coisa legal é em relação ao nome de Siegfried. Em algumas versões escandinavas você pode encontrar o nome Sigurd, enfim, mas é a mesma ideia. Tem o prefixo Sig, esse prefixo Sig significa vitória, tá? Então é aquele ser humano que consegue vencer os seus egoísmos, os seus instintos, a sua avareza. Inclusive, quando o Siegfried ele está em posse do tesouro, ele não se deixa levar por essa avareza. Inclusive, ele guarda o tesouro no castelo do rei Gunther, né? O que o Siegfried queria era encontrar a sua felicidade e a sua amada com a qual ele se casaria. E outro aspecto super interessante aí, que é o Siegfried conquistando a sua imortalidade. Então isso nós vamos ver em várias histórias heróicas, ou seja, onde o herói ele vai passar uma série de peripécias, aventuras, em busca da sua imortalidade, tomar consciência da sua parte espiritual, de vencer a si mesmo, assim como a gente encontra o mito de Gilgamesh na Suméria, o mito de Quetzalcoatl entre os astecas, enfim, o mito do rei Arthur, como você citou. Então nós estamos vendo esse mesmo conteúdo simbólico aqui expresso num outro folclore, numa outra roupagem mítica. E o que é interessante aqui também a gente destacar
é que o Siegfried, ele passa boa parte do mito assim sempre em busca de alcançar de voltar lá para Brynhild, né, de poder casar lá com a rainha. E esse amor que ele tem por ela representa o amor do ser humano pela sua parte mortal, porque esse mito, especificamente o herói Siegfried, tem muito a ver com essa saga do ser humano de buscar tomar consciência da sua alma imortal, de conquistar a sua imortalidade, né, de alcançar um estado de sabedoria. Então, esses são alguns aspectos aí muito relevantes que a gente pode destacar aí do mito. Agora, a pergunta que eu vou te fazer, Bernardo, vai em função desse comentário agora, só voltando um pouco lá para o início mais uma vez. Quando o Alberico começa a cortejar as 3 ninfas que estão no rio Reno, guardando ali como guardiãs, não é, o anel do Nibelungo, ele percebe que elas estão zombando dele, enfim, ele quer cortejá-la, mas ele não consegue o seu êxito. E ele se afasta delas, e quando ele percebe ali no fundo aquele brilho, ele pergunta o que é, e elas dizem para ele se ele não sabe da história. E ele diz que não. Bom, então elas explicam para ele que o anel que está ali no fundo do rio Reno simboliza o amor, e qualquer pessoa que o tiver em posse estará fadada a renunciar ao amor. Portanto, a gente pode entender também que renunciar ao amor implica renunciar à felicidade. Esse anel simboliza o mundo material. Então, aquele que está em posse do anel, na verdade, é um escravo dele. E isso nós percebemos muito no filme O Senhor dos Anéis, quando o Gollum ele fica preso ao precioso, como ele chama. Ou seja, a esse mundo material, preso às coisas. Bom, isso simboliza muito a nossa condição, muitas das vezes, quando a gente fica preso mentalmente a algo, quando nós ficamos presos em relação a algum sentimento passional, ou alguma ideia circular, ou alguma coisa material, enfim, o que quer que seja. Isso é uma prova humana, em vários aspectos. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais do que implica isso, para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre esses aspectos que o anel simboliza nesse mito. Esse aspecto, sim, é muito interessante, né? Então, ou seja, a gente vai vendo como esse tesouro como um todo, esse anel, vai representando, assim, como um símbolo, o ser humano aprisionado, nos seus desejos materiais, nos seus desejos egoístas, não pensando, assim, que a matéria por si, ela é má. Claro que não, o problema é quando o ser humano se deixa levar pela sua cobiça, pela sua ambição e principalmente coloca essa cobiça, esse egoísmo material por cima dos seus valores humanos. Então esse egoísmo material vai representando o ser humano que fica preso na matéria nesse sentido, onde ele deixa os seus valores humanos, seus verdadeiros valores de lado e coloca aí como ponto de partida todo esse egoísmo e que o leva à infelicidade. E o Siegfried vai representar justamente esse herói cotidiano que pode ser cada um de nós, na medida em que ele se sobrepõe, né, a toda essa avareza, a toda essa cobiça, e ele vai aí traçando o seu caminho realmente em busca da conquista dos seus ideais, né, dos ideais da sua alma. Então isso traz para a gente muitas reflexões em relação a isso da busca da alma e a busca da imortalidade, porque na filosofia a gente estuda que a maior parte das tradições filosóficas sempre vai sempre vai mostrando que o ser humano tem uma parte mortal, material, perecível, e uma parte mortal, duradoura, imperecível. Isso vai representar o ser humano aí em busca da sua alma imortal. Então, em todas as tradições filosóficas, na maior parte das tradições filosóficas, a gente vai ver isso, que apresenta o ser humano com uma parte mortal, material, e com uma parte imortal, tá? Então, na filosofia grega se divide lá corpo, alma e o ser. Na filosofia oriental, a gente tem a constituição septenária,
Então sempre vai mostrar que o ser humano tem uma parte imortal e que às vezes o ser humano, ou muitas vezes, fica preso na sua parte material e esquece de cuidar da sua parte imortal, cuidar da sua parte imperecível, e que isso é fundamental para que ele alcance aí a sua felicidade, a sua realização, a sua evolução. Tá? Então, todo ser humano ele tem um instinto de eternidade. Ele tem um sentido de buscar algo duradouro, algo imperecível, né? E para isso, a gente vai encontrar isso justamente no nosso ser. Então, Siegfried, como esse herói, representa esse ser humano em busca da sua alma imortal e que efetivamente consegue a sua realização e colocar aí todos os seus valores, todos os seus ideais por cima aí dos seus egoísmos e dos seus instintos. E essa concepção que se tem no mito, quando ele relata para nós, ou seja, através do mito, se fala que os anões tinham aqueles vícios que nós percebemos como a avareza, a crueldade, a ignorância, esse estar preso à matéria, aos bens materiais, que é simbolizado através do Alberico no mito do Anel do Nibelungo. Nós percebemos a contraparte heróica, ou seja, uma parte de trevas e uma parte mais luminosa. Essa parte luminosa é representada justamente pelo Siegfried. E isso me lembra também aquela analogia que nós falamos muito, ou seja, filosoficamente falando, que vem da tradição hindu dos exércitos Pandavas e Kauravas. Então, quando nós cedemos ao nosso lado sombrio, é como se esse exército de vícios dos Kauravas, como representação, tomassem conta do nosso império interior. É muito curioso que quando a gente observa isso desde o nosso ponto de vista humano, individual, no nosso dia a dia, de maneira prática, em casa, na rua, na faculdade, em qualquer lugar, num coletivo, a gente percebe que quando isso acontece conosco, claro, desde que tenhamos consciência para tal, é quando a nossa parte luminosa decai. Então é muito curioso esses aspectos, porque o Siegfried representa a contraparte, representa a parte mais luminosa, ou seja, os valores e virtudes que nós também temos, e essa batalha que só pode ser travada por uma pessoa no universo, por nós próprios. Então eu gostaria que, para encerrar, Bernardo, você falasse as suas considerações finais e dissesse quais são os principais elementos heróicos que todos nós podemos, de alguma forma, claro, útil, prática, simples, enfim, extrair para as nossas vidas desse mito belíssimo que é o Anel do Nibelungo. Então vamos ter que aprender a vencer esses dragões que existem dentro de nós e essas sombras que existem dentro de nós, esses defeitos que existem dentro de nós. Que essa história pode ser uma inspiração constante para que nos nossos atos, sentimentos e pensamentos estejam sempre à frente a luz da nossa alma e não a sombra dos nossos defeitos e instintos. E que isso possa se converter numa forma de vida cada vez mais luminosa. E esse é o nosso verdadeiro tesouro. Esse tesouro é essa luz da consciência, esse ponto de sabedoria dentro de nós que devemos efetivamente conhecer e conquistar. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Mais uma vez agradeço a sua presença, Bernardo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se O Ouro do Reno.